Olá, está começando o Agrocultura RS. Eu sou Thaís Dávila e aqui você tem a informação que move o campo gaúcho. A Conab atualizou as cotações de venda do milho em balcão com queda nos preços em várias regiões brasileiras. Os valores da primeira quinzena de julho se referem ao milho dos estoques públicos para a alimentação animal. O programa tem como finalidade viabilizar o acesso de pequenos criadores a esse insumo por meio da comercialização direta a valores compatíveis com os do atacado local. No Rio Grande do Sul, houve queda de 60 centavos em Cruzeiro do Sul e de R$ 1,20 em Camargo, Erechim e Santa Rosa. Na última semana, a Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul realizou um evento em sua sede tratando sobre um tema muito importante que vem crescendo a cada ano em todo o país, que é a recuperação judicial no agro. Para entender um pouco mais sobre esse tema e sobre o que foi discutido durante o evento na Farsul, eu converso agora com o diretor jurídico da Federação, Nestor Rain. Tudo bem, Nestor? Tudo ótimo, que bom estarmos juntos aí para falar desse tema que, como tu mesmo já sublinhaste, aí é um tema importante, um tema que está em comento em todos os setores do agronegócio, além de recuperação judicial ser também um tema para outras áreas e para outras atividades e para outras categorias econômicas. Bom, antes da gente explicar qual foi o nível dos debates realizados aí na federação, queria que tu explicasse um pouquinho, em poucas palavras, o que é a recuperação judicial? Bem, a recuperação judicial é um instituto que está sendo utilizado para pessoas que estão em dificuldades, notadamente no nosso meio agropecuário, para produtores rurais, para fornecedores de insumos, atinge toda a cadeia. Qualquer integrante da cadeia pode requerer uma recuperação judicial, que significa principalmente uma reacomodação de dívidas. Vamos fazer uma definição para que o nosso público possa entender isso, não para advogados, mas para o público em geral. Ela permite uma reacomodação de dívidas com uma melhora em relação a juros, uma melhora em relação ao valor, para que não ocorra uma falência, não ocorra a quebra total, que seria, então, a extinção dessa pessoa física ou jurídica que está no campo, que aí encerra as atividades, faz uma liquidação dos haveres com prejuízo para todos. Tenta-se, com a recuperação judicial, um instrumento que possibilite o reerguimento, o soerguimento de uma pessoa física ou jurídica que esteja nesta situação de aprêmio, nessa situação difícil. Aí são chamados credores, se compõe a dívida, se equaliza, se estuda ela e se redimensiona ela em anos para pagamento, possibilitando, então, que a pessoa possa continuar com a sua atividade. Nós temos aí administradores judiciais que vão acompanhar essas atividades da recuperanda, não é? E dar satisfação ao juízo, né, sobre o que está acontecendo ali, a credores, a todos que esperam uma resposta de pelo menos que aqueles valores já desajados sejam pagos, e assim ela se desenvolve. O nosso grau de litigiosidade no Brasil, de recuperações judiciais, não é o mesmo de outros países. Outros países utilizam mais este meio para se recuperar. Nós utilizamos menos que outros países aqui, conforme ouvimos ontem de 3 grandes especialistas e de um desembargador do Tribunal de Justiça que lida com esse tema todo o tempo. Trouxemos aqui o escritório de São Paulo, 2 escritórios de Porto Alegre, que são os maiores, e também o desembargador Newton Carpes, que falou sobre a sua experiência como magistrado em relação a estas recuperações judiciais, e ele recomendou muito cuidado, o desembargador, muito cuidado ao tomar essa decisão, porque haverá essa ideia da administração judicial, porque significa um sacrifício para quem também vai ingressar com um pedido de recuperação judicial. Tem antes disso a possibilidade de uma recuperação extrajudicial, que não tem intervenção do judiciário, por isso extrajudicial, e que também às vezes é o que chamávamos antigamente de concordata branca, que é uma reacomodação desses créditos todos, desses débitos todos, num comum acordo entre credores e devedores, conduzido por pessoas que têm experiência em mediação,
e em composição de dívidas, enfim, que é o que se quer, o fim que se objetiva com esses instrumentos. A recuperação judicial já é um pouco diferente, porque aí é uma intervenção, há um período de suspensão total de quaisquer execuções, né? E ontem foi explicado também o que está fora da recuperação judicial, quais os créditos, quais os débitos que o produtor tem que não vão entrar na recuperação judicial, que ele vai ter que satisfazer a tempo e hora, né? Então, todos esses temas foram tratados ontem exaustivamente, com um grande afluxo de pessoas que acompanharam online e de pessoas que estiveram aqui da sede da Farsul para acompanhar esses debates. Agora, Nestor, você pontuou que é uma ferramenta já utilizada bastante em outros países e menos ainda aqui no Brasil. Ela representa, de uma certa forma, um fôlego temporário para que o produtor possa encontrar outras formas de resolver seus problemas? A pessoa que se vê na situação em que não tem mais nenhuma saída, que não seja usar manual de crédito rural, estou falando do nosso setor, do setor agrícola, né? E não vê mais uma saída, e que tem que lançar mão desse instituto, ele tem que imaginar que isso não é um alívio temporário para ele. Isso pode ser, se ele, plano de pagamento a credores, um plano de reestruturação, se ele for feito corretamente, é mais do que isso, é a redenção desta pessoa, porque ao término dessa recuperação judicial ele poderá recuperar plenamente o seu empreendimento, pagar todas as pessoas no período em que se estabeleceu que sejam pagos esses valores, e ele terá, então, de volta a sua propriedade. Se ele não tivesse a recuperação judicial, provavelmente ele perderia essa propriedade, essa propriedade seria objeto de construção judicial, alguém arremataria e essa pessoa não teria mais sequer a propriedade. Então, ela representa muito mais do que isso, ela representa ser bem eleita, se com pessoas competentes, porque é muito delicado esse monitoramento e toda a elaboração que tem que se fazer para ingressar com uma ação de recuperação judicial, se cumprir todos esses requisitos, ele pode ser uma solução para alguns casos, algumas pessoas, mas ele, sem dúvida, o que a recuperação judicial não é uma pomada minâncora para todas as coceiras, o mesmo remédio, né? Ele é um remédio muito especial para situações muito especiais. Pois é, a gente ouve muito falar, volta e meia, Serasa, Experian e outras entidades distribuem números relacionados à recuperação judicial e a gente ouve falar em 30, 40, 50% a mais de pedidos de recuperação judicial. Mas, na verdade, o número anterior era muito pequeno, então qualquer número que aumente acaba representando um percentual muito expressivo. Queria que você falasse um pouquinho, se o seminário trouxe uma fotografia da situação atual aqui no Rio Grande do Sul. O seminário trouxe por alguns pelos debatedores, pelo menos por uns mais aprofundados, outros procuraram focar em outros temas, né? Então, esses grandes debatedores, eles conseguiram complementar-se nas informações que trouxeram ao público que esteve aqui. Mas eles trouxeram primeiro uma radiografia do endividamento, do que está em jogo, do que se projeta, dos problemas que nós teremos aqui, e trouxeram também esse comparativo com o número de produtores que o Brasil tem e o número também de pessoas não inadimplentes, mas endividados, e o número de RJs que já ingressaram, que estão efetivamente ingressando em maior velocidade, inclusive hoje tem um município do interior que tem mais recuperações judiciais e a capital. Ou seja, estão acontecendo mais recuperações judiciais em um determinado município ligado ao agro do que na capital do Rio Grande do Sul, em termos numéricos, né? Em termos de números, nem foi feito um estudo em relação a valores em jogo, mas em número mesmo de pessoas, já tem mais em alguns lugares. Mas mesmo esse número ainda não é algo que se diga assim, olha, houve um boom de recuperações judiciais. Não se pode dizer, e relativamente ao número de recuperações judiciais que existe, é o número de pessoas e de situações que poderiam ser submetidas a um instituto como esse. Nesse momento em que a própria Farsul e outras tantas entidades negociam em tratativas com o governo federal a questão da securitização, você acredita que se houvesse já uma securitização, esse número de recuperações judiciais poderia reduzir? E como é que você enxerga esse outro formato, né, de conseguir trabalhar um pouco em cima das dívidas já existentes? Poderia funcionar para o agricultor? Uma excelente pergunta. Se a securitização fosse aprovada, como a Farsul sugere, praticamente não teríamos recuperações judiciais. As pessoas
se enquadrariam nos moldes que nós sugerimos e não haveria esse desgaste, a necessidade de uma medida tão drástica como essa da recuperação, porque ela também causa, do ponto de vista da sua existência, causa preocupação em quem, por exemplo, financia, naqueles intermediários, aqueles, por exemplo, fornecedores nossos, que também, se não receberem, acabam quebrando e acabam tendo grandes prejuízos, né? Então, eu acho que se nós tivéssemos uma securitização imediata, como de direito, nós teríamos resolvido isso e não estaríamos às portas dos tribunais com essas ações, né? Eu penso que a securitização sugerida pela Farsul, ela traria conforto para que essas pessoas não precisassem se utilizar desse remédio que é importante, pode ser e deve ser usado, se for o caso, mas é o remédio amargo. Bom, já que você pontuou especificamente essa securitização proposta pela Farsul, fala um pouquinho sobre o que ela prevê. Bem, a securitização prevê também um reordenamento de números, mas aí não feito por uma recuperação judicial, nessa judicial, mas feito por iniciativa do próprio governo federal, que temos um quadro de, de seguro rural muito exíguo, muito pequeno, coisas que países concorrentes nossos têm de forma plena, tá? E nós temos um endividamento muito alto, principalmente em estados como o nosso, que sofreram com as mudanças climáticas, prejuízos de muita monta, ora por seca, ora por excesso de chuvas. Nós tivemos as mais diversas ocorrências. Então, a securitização permitiria que esses produtores tivessem 2 anos de carência e tivessem suas dívidas com rebates, com uma série de questões pagas pelo produtor, mas com uma dilação no tempo que lhes permitiria, no ensejo de estarem na sua atividade rural, pagar essas contas, porque a velocidade com que a dívida chega é muito maior do que a dívida de uma só safra, de 2 safras de terça. Então, nós precisaríamos de 20 safras para diluir essa dívida e continuar na atividade. Acho e no momento em que o mundo é demandante por alimentos, que vivemos muita insegurança com guerras, etc. e tal, é importante que o país volte os seus olhos para os produtores, porque a segurança alimentar é fundamental e também a possibilidade de nós fornecermos alimentos para o mundo. Seria muito importante um socorro aos modos sugeridos aos agricultores, que seria a securitização já com a qual nós estamos envolvidos e trabalhamos todo dia aqui com muito afã para que ela aconteça. E dentro desse tema, né, Nestor, a gente tem uma questão de que para o produtor rural não é simplesmente fechar as portas como se fecha as portas de uma fábrica, é toda uma conjuntura envolvida, né? Sem dúvida nenhuma, veja, Thaís, que o produtor rural mora normalmente na sua propriedade, né? O drama que envolve uma quebra, né? Ter ver a sua propriedade adquirida por outra pessoa, ter que sair com os seus pertences, com suas recordações, porque não é uma questão meramente de posse de propriedade, é uma questão de pertencimento, de uma história, né? Às vezes de uma família que lutou por décadas para ali estar. Então, eu penso que entre uma prioridade governamental deveria estar o socorro às pessoas que estão nessa situação, sejam eles pequenos, médios ou grandes proprietários, todos os que não foi por vontade própria que a dificuldade se impôs, foi por uma mudança climática que, obviamente, não foram eles que geraram. Voltando à questão da recuperação judicial, então, Nestor, é necessário entender que há essa ferramenta, há essa possibilidade, mas também não é uma coisa assim, uma festa que qualquer um pode ou deve fazer. Tem que ter um critério e muito cuidado, né? Não, e também é uma operação de grande envolvimento com documental, de levantamentos que tem que ser feito, trabalhos de economistas. Isso, os escritórios especializados nessa matéria da recuperação judicial têm mega estruturas para atender todas as demandas necessárias para que credores, para que todos sejam atendidos e para que a recuperação judicial ocorra de forma profissional e séria. Então, quando alguém vai tomar uma medida como essa, tem que saber que vai se submeter a um certo calvário aí para chegar ao fim a que se destina. Mas, como disse, é uma coisa para ser pensada em casos extremos. Isso não é para todo o dia a dia, para todo tipo de dívida, porque para esse tem outros tipos de renegociações, outros tipos de alongamento, outros tipos de soluções que podem atender as pessoas do ponto de vista geral. São questões muito particulares essas as recuperações judiciais ou extrajudiciais.
Antes da gente encerrar, como é que você definiria essas situações extremas que você pontuou agora? O que seria uma situação extrema para que o produtor tomasse realmente a decisão de procurar uma RJ? Olha, por exemplo, ele não tem, do ponto de vista do governo, uma resposta sobre securitização. Ele tem um volume de dívidas tão grande que o comprometimento dele ano a ano, colhendo plenamente, nem assim ele consegue sobreviver e pagar as dívidas que ele tem com fornecedores, com bancos, com os mais diversas atividades que compõem o mosaico de produção de alguém que realmente trabalha no campo. Então, quando ele sentir que ele já não consegue mais vencer essa avalanche de situações, ele não tem um alongamento dentro da sua capacidade de pagamento, está muito superior à sua capacidade de pagamento, pode ser a hora de conversar sobre esse remédio extremo. Muito bem, Nestor Rain, diretor da Farsul, seguimos acompanhando as tratativas sobre essa questão do endividamento, mas também procurando conhecer quais são outras possibilidades existentes. Muito obrigada. Eu agradeço muito, Thais, a você e aos que te acompanham nesse teu trabalho. Um abraço grande. Obrigada. O Agrocultura RS faz um rápido intervalo e em seguida a gente volta com outras informações. Até já. Estamos de volta com o Agrocultura RS. Faça sua graduação na maior universidade do estado e uma das 5 melhores privadas. Escolha a Ubra. Aqui você tem práticas de verdade, desde o início do curso, eventos de networking, professores altamente reconhecidos no mercado de trabalho e muito mais. Matricule-se agora em ubra.br/vestibular e garanta condições especiais de pagamento. Ubra, seu futuro começa aqui. Segunda-feira é dia de saber as perspectivas para a economia e para o mercado de grãos com Gabriel Souza, analista da plataforma Grão Direto. Tudo bem, Gabriel? Olá, Thaís, tudo jóia? Bom, a gente tem que começar a semana falando sobre os últimos capítulos da novela com Trump e os mercados. Agora essa reunião do BRICS que está provocando algum impacto, né, Com Gabriel? certeza, né? Soou até uma certa ameaça, entre aspas, né, do lado do Donald Trump para ali colocar uma alíquota a mais, né, uma tarifa a mais para os países que fazem parte, né? Ele diz, né, julga ser anti-americanos, né? Então agora a gente tem que esperar o desenrolar dessa situação. Pois é, e tem também uma questão do Irã participando dos BRICS. Isso pode trazer algum desconforto nesse cenário mundial? Exato, aí é um ponto-chave, né? A gente está, né, recentemente veio de uma situação onde o Irã acabou sendo um módulo de atrito ali com relação aos Estados Unidos, e agora, né, juntando tudo isso e mais o Brasil ali no meio, isso pode trazer impacto para toda a nossa escala aqui do mercado agro. E onde é que você acha que seria o primeiro ponto a estourar um eventual problema aí com os Estados Unidos em função disso? Bom, o impacto inicial a gente viu, né, no decorrer, né, no início dessa semana já é, Chicago tudo em queda, justamente pela questão de um atrito comercial onde a China vai ter uma dificuldade um pouco maior de penetração ali para conseguir originar a partir dos Estados Unidos. A soja dos Estados Unidos assim, nesse segundo semestre tende a ser mais competitiva, porém agora, né, nessa questão as cotações estão desabando por conta dessa parte aí que, né, fica mais difícil agora para o chinês comprar a partir dos Estados Unidos. A princípio, né, isso daí acaba sendo oportuno para o Brasil com relação a uma melhora de prêmios para estabilizar preço e porque agora a nossa oferta aqui, né, já está um pouco mais restrita, porém a demanda agora vem pontuando, isso mexe com o prêmio, mexe com o preço interior nosso fortalecendo, mesmo diante de uma queda lá em Chicago. Bom, em relação a preços, né, Gabriel? A gente tem essa semana, no final da semana, um relatório do USDA na sexta-feira. Ainda estamos no início da semana, você já acha que já tem alguma alteração de mercado em cima dessa expectativa? Bom, hoje a semana, né, começou um pouco mais morna com relação à pontuação ali das empresas para tentarem fortalecer uma originação no Brasil. Acho que isso é normal, né? Um dado muito recente aí, né, dessa questão de possível tarifação. E tem também outro lado da moeda ali que pode sim ter alguns acordos, né? A gente estava vindo aí de um momento, né, mais pacífico com relação aos Estados Unidos e China principalmente, porém agora parece que desandou tudo de novo, né? Mas ainda tem esse lado da moeda de ter uma certa paz aí tudo no meio. Isso pode voltar a mexer com os mercados, né? Positivar Chicago.
E aí entra o outro lado da moeda aqui para a gente também, porque se Chicago se fortalecer, a China tiver uma boa condição de compra a partir dos Estados Unidos, nossos prêmios aqui podem desvalorizar, né, ter uma queda nos prêmios e impactando diretamente no preço aí do produtor. Na semana passada, a gente falou sobre milho, uma redução na movimentação de exportações no mês de junho. Como é que está começando julho, Gabriel? Bom, ainda é cedo para a gente ter um dado um pouco mais concreto, mas a gente vê que agora, né, no desenrolar aí, principalmente da colheita, nossa colheita está muito atrasada, está muito lenta com relação aos últimos períodos o mesmo período dos últimos anos, e isso acaba impactando em diversas cadeias, né, Thaís? Se a gente pode dizer assim, porque o agro é muito complexo. E uma delas que a gente está observando é com relação a frete, principalmente. Então, os fretes estão próximos das máximas do ano e ainda tem muito espaço para colher milho. A gente está vendo até imagens aí, né, com relação agora à logística como um todo, em armazéns, sem capacidade de armazenamento interno, já, né, tendo aquelas montanhas, né, pilhas e pilhas de milho ao céu aberto. Isso pode agravar ainda mais o decorrer, né, dessa colheita que a gente está passando agora. Se começar a acelerar, a gente pode ver uma pontuação de aumento ainda mais com relação a frete. Essa questão logística de armazenamento também ainda mais comprometida, e isso pode impactar negativamente no final das contas para o produtor, né? Então, tem uma queda no preço, frete mais caro, então não fecha a conta ali para o produtor. Isso pode ter um impacto muito negativo. E agora, só pegando o gancho, né, da última pergunta que eu acabei pulando ali com relação ao SGA, essa semana a gente tem aí a divulgação do dado com relação às perspectivas, né, esses ajustes que podem ocorrer. No entanto, né, a gente está já começando com uma semana bem volátil, então a gente precisa aguardar, né? Não tem nada muito sólido, nada muito esperado ainda na divulgação desses próximos dados. Certamente na semana que vem já teremos essa repercussão no relatório, né? Com certeza, semana que vem a gente já começa, inclusive, né, falando dele, vamos ver se a gente consegue trazer algo um pouco mais sólido, mais positivo, a partir da semana que vem, porque essa semana realmente começou de uma maneira bem baixista. E essa é a notícia que o produtor não quer. Obrigada por hoje, Gabriel. A gente se fala de novo na segunda que vem. Até lá. Obrigado, pessoal, boa semana. Obrigada. Segunda-feira também é dia de falar sobre a previsão do tempo e clima para os próximos dias com João Castro, meteorologista e diretor da Ignitia Weather para a América Latina. Tudo bem, João? Olá, Thaís, como vai? Tudo bem? Tudo bem por aqui. Bom, a gente teve, conforme você falou, um período de dias sem chuva. Como é que deve ficar pela frente? Pois é, Thaís, a gente segue com essa tendência, tá? A predominância é de tempo seco, tempo estável, temperaturas baixas no amanhecer e subindo ao longo da tarde, mas nada também muito importante em termos de aumento de temperatura. A gente tem essa situação aí de estabilidade. A gente tem no horizonte aqui, Thaís, quando a gente olha diversos sistemas para detecção de chuva, né, para previsão, o que a gente vê aqui é um indicativo mais ou menos lá no dia 17, dia 20, né? No próximo dia 17, dia 20. Ou seja, está bastante longe. A gente tem ainda toda essa semana e lá pela quinta-feira da próxima algum indicativo. Claro que está muito longe, né, Thaís? Eventualmente surge aí uma frente fria, a gente sabe como o clima anda bastante instável, as coisas um pouco fora de padrões, e eventualmente, né, nasce um ciclone novo aí que carrega uma frente fria. Vamos ficar atento. Mas o cenário é realmente esse. Tem bastante estável, que por um lado é positivo, né? Depois de todo aquele volume de chuva. Agora, João, a gente vem falando sobre as mudanças climáticas, né? Esses extremos que vêm acontecendo com muita chuva concentrada num pequeno período e tudo mais. E isso está acontecendo também no hemisfério norte, com calor e altas temperaturas e muitas chuvas também. É uma realidade que o mundo vem enfrentando. A gente olha muito para o nosso quintal aqui, especialmente no Rio Grande do Sul, mas o mundo inteiro está passando por isso, né? Exatamente, Thaís. Isso é um fenômeno que ele está sendo esperado, né? A gente já fala há alguns anos sobre isso, né? A comunidade de pesquisadores, de climatologistas, utilizando aí os modelos avançados de previsão, existe uma tendência que até 2050, ou seja, já aí pertinho, vai ter um aumento substancial na frequência dos eventos extremos e também um aumento na intensidade deles, né? Ou seja, a gente teve vários eventos no Rio Grande do Sul já desde o ano passado para cá, foram pelo menos 3 eventos com grandes volumes de precipitações. Agora a gente viu, virou notícia ontem, antes de ontem, lá nos Estados Unidos, no estado do Texas, uma enxurrada que, assim, uma coisa de louco, uma coisa de cinema, questão de minutos, rios, aumentaram o volume imensamente e levou um monte de vida embora.
Então, esses eventos extremos, eles tendem a se tornar, infelizmente, mais frequentes e mais intensos. A gente chegou a conversar fora do ar na semana passada sobre os prognósticos para os próximos 3 meses que alguns institutos fazem em colaboração com a participação de diferentes vozes. Você pode explicar para a gente como é que funciona? Tá bom. Então, existe, né, regularmente, pelo menos para o Rio Grande do Sul, existe um trabalho muito bem feito, né, já de uma longa data, mas existe um outro trabalho também que é feito a nível Brasil, um prognóstico que reúne pesquisadores de diversos centros. Pesquisadores da URGS, pesquisadores do Centro Estadual de Estudos Agrícolas, pesquisadores do IRGA, tem pesquisadores do INEMET, né, que é o Instituto Nacional de Meteorologia. Também tem um time muito bom, muito qualificado do pessoal lá da Universidade do Ceará, da FUNSEMI, que é a fundação lá do Ceará de Estudos de Meteorologia. Então, o que acontece, Thaís? Esses estudos aí, se eu não me engano, eu não me recordo agora exatamente se são bimestrais ou trimestrais, essa comunidade de cientistas, de pesquisadores, eles se unem e fazem o que a gente chama de previsão de consenso. Então, onde é desenhado aí o cenário aí para o próximo trimestre, o próximo bimestre. Essa é uma publicação que ela fica, inclusive, disponível lá no site do INEMET, salvo engano. Mas também tem disponível, ou pelo menos tinha disponível há um tempo atrás, no site da própria Universidade Federal de Pelotas. Lá no Departamento de Meteorologia também estava disponível. E eu acredito que no site do IRGA o pessoal também consiga encontrar alguma coisa. É mais uma ferramenta, né, João? Você sempre fala aí para o pessoal ficar acompanhando as atualizações, porque toda segunda-feira você traz uma previsão com bastante precisão, mas sempre tem alguma alteração, justo por conta disso que você falou antes, dessas mudanças malucas que estão acontecendo. Exatamente, Thaís. O pessoal do campo sabe, né, que informação é ouro, né? Então não custa nada. Então quem tem acesso, quem tem a possibilidade de buscar mais uma fonte, dar mais uma lida em alguma coisa, porque de fato, né, tá tudo mudando muito rápido e a gente conversa aqui rapidamente uma vez por semana, mas é bom o pessoal estar sempre atento e se atualizando. Porque o clima ele tá nessa fase aí, né, que tudo vai mudando. E veja bem, tem uma coisa super importante. Os padrões que tínhamos conhecidos lá de trás, que eventualmente algum produtor rural aprendeu com o pai dele, e que agora está ensinando o filho dele, já não valem mais. Então, tudo vai mudando. Então, por isso é super importante o produtor rural estar super atualizado, consumindo muita informação. É aquele conhecimento popular aliado agora à tecnologia, né, João? Exatamente. Então tá, vamos esperar mais alguns dias secos aí. O frio vai dar aquela folguinha, então é mais ou menos isso que se pode esperar, em resumo? A gente segue com o friozinho, tá, Thaís? Manhãs frescas, 8 graus, 10 graus, um pouquinho menos na serra e se mantém esse padrão das temperaturas mínimas. O que vai acontecer lá a partir da próxima semana é a temperatura máxima ela já conseguir subir um pouquinho mais. Então lá na semana que vem as temperaturas máximas já vão começar a chegar ali nos 23, 25, 26 graus. Para essa semana ainda segue um dia frio com a temperatura máxima na casa dos 18, 16, não subindo muito. Mas depois do fim de semana já se espera essa mudancinha aí, ficar um pouquinho mais quente. Mas já tá bem, tá bom para quem estava amanhecendo aí com 2, 3 graus na semana passada. Obrigada por hoje, João. Até mais, Thaís. Tchau, tchau. Obrigada. O Agrocultura RS de hoje fica por aqui. Até amanhã.